Cresceu o número de violência física e abuso sexual contra crianças e adolescentes em Jaboticabal. Os dados são do Conselho Tutelar do município, que faz um alerta para este aumento. Para falar sobre este assunto e também sobre esses números, o Jornal 101 está em contato agora com a Marina Dias, conselheira tutelar de Jaboticabal, que vai falar quantos casos aumentaram neste mês de julho e agosto em relação ao ano passado. Marina, eu quero agradecer novamente sua presença aqui no Jornal 101, obrigado. Eu quero, como primeira pergunta, quantos casos de violência e também de abuso sexual contra crianças e adolescentes teve no município neste mês de julho e agosto de 2022? E o ano passado também, quantos casos foram no total? Olá, muito obrigada mais uma vez pela participação. Realmente, aumentou os casos, principalmente de violência física a crianças e adolescentes, tá? Nesse ano, entre o mês de julho e agosto, a gente teve 7 casos de violência física, tá? De agressão física, e também 7 casos, bem alarmante aí, só nesse mês de julho e agosto, de abuso sexual, estupro, violência sexual, só nesses meses de julho e agosto, tá? Marina, tem alguma explicação para esse aumento neste mês de julho e agosto? Alguma motivação? Diego, a gente ficou bem assustado porque a gente fecha todo mês a gente fecha as nossas estatísticas, e o que a gente conseguiu entender é que é o seguinte: nos meses de agosto, que é o comecinho de agosto, é contabilizado o que aconteceu no mês todo de julho. Então, igualmente a pandemia, os casos aumentaram quando as crianças ficaram em casa. Então, quanto mais as crianças ficam em casa, infelizmente, num lugar que deveria ser de proteção, é onde mais estão acontecendo os casos de violência física, de abuso sexual. Nesse mês de julho e agosto, infelizmente, é as férias das crianças em casa e é onde mais aconteceram as agressões. E quem são esses agressores, tanto da física quanto da sexual? Os agressores do abuso sexual normalmente são os padrastos. Normalmente é a figura masculina em casa, tá? Padrasto, algumas vezes algum familiar próximo, entre tio, padrinho, ou mesmo um primo mais próximo, mas 90% dos casos é o padrasto. Já uma surpresa na violência física, que aumentou. No ano de 2021, a gente teve 6 casos em 2021 de agressão física. O ano de 2022, no mesmo período, a gente teve 26 casos. E uma surpresa muito grande é que, diferente da violência sexual, as agressões físicas, 90% dos casos são realizados pelas mães. Deveriam proteger, e a maioria dos casos de violência física são feitos pelas mães. Marina, tem a faixa etária de quem recebeu violência sexual ou de quem recebeu violência física e também o gênero, se é mais masculino ou se é mais feminino? No caso de abuso sexual, infelizmente, o gênero feminino ainda é predominante, tá? A idade, a faixa etária de abuso sexual varia bastante. Infelizmente, a gente pegou casos de crianças de meses até adolescentes. Então, aí varia entre crianças de 4 a 7 anos, é o maior número, e de violência física também. Porém, não existe gênero na violência física. Tá bem equilibrado. Infelizmente, as duas crianças, feminino e masculino, têm sofrido bastante violência física. Agora, o abuso sexual, infelizmente, ainda continua como vítima a maioria das meninas. Marina, o que o Conselho Tutelar está fazendo em relação a esses casos, esse número de aumento de casos, e o que a população pode fazer para inibir esse aumento de casos? O Conselho Tutelar ele vem levando cada vez mais informações e cada vez mais as formas de que a população e qualquer pessoa que esteja ao redor das crianças e adolescentes possam denunciar. Porque às vezes as pessoas ficam com medo de denunciar, com medo de sofrer represália,
mas a gente tem que entender que a criança e adolescente, muitas das vezes, eles não têm voz e não conseguem falar o que está acontecendo. Então, a gente tem feito capacitações também nas escolas, como as cuidadoras, para que elas possam saber identificar, às vezes, uma mudança de comportamento, a criança era mais agitada, ficou mais quietinha. Caso de violência física, encontrou algum hematoma diferente no corpo da criança, o que não é normal de um ralado ou de um tombo de uma criança. Todos esses fatores, qualquer que seja a suspeita, a lei é muito clara. Na suspeita, deve-se acionar o Conselho Tutelar para averiguar se estão sofrendo violência física ou abuso sexual. Então, o Conselho Tutelar ele vem numa forma de prevenção, levando informações à população de quanto mais denúncia, melhor. Infelizmente, esse número parece ser grande, mas é só o que chega a nós. O que não chega, a gente não consegue chegar até o local. Então, assim, não fique com medo de denunciar, seja seu vizinho, seja um parente, seja alguém que você encontrou no ponto de ônibus, que você ouviu falar qualquer coisa, acione o Conselho Tutelar e denuncie, que a gente possa chegar antes que aconteça o pior com essa criança e adolescente. Marina, para encerrar, mais alguma informação importante para passar sobre esses números, sobre esses casos que estão acontecendo, alarmantes em Jaboticabal? A nossa surpresa, Diego, também, é que isso acontece mais na violência sexual, tá? Do abuso sexual. Como eu disse, a maioria das vezes a violência sexual é feita pelos padrastos. E é muito triste saber que, infelizmente, as mães têm sido coniventes. Algumas delas, sim, sofrem ameaça, algumas delas não têm para onde correr, algumas delas precisam de ajuda. Mas algumas outras, quando exposto à denúncia, muitas das vezes elas preferem que os filhos fiquem com uma tia, fiquem com um primo mais próximo, ou às vezes algumas até dizem que se não é possível acolher a criança ou adolescente para que ela possa continuar o seu relacionamento com o seu companheiro, o suspeito, o abusador da criança ou adolescente. Então, assim, o que a gente tem para falar é que vocês peçam ajuda e, de novo, as pessoas que estão ao redor, que estão vendo algo acontecer, que acionem o Conselho Tutelar. Muitas vezes essa mãe que está dentro de casa, ela está sofrendo ameaça também do abusador da criança ou adolescente, ou da pessoa que agride a criança ou adolescente, ela também não consegue falar, não consegue denunciar. Tá? Mas também tem aquilo que eu disse, aquelas mães que mesmo relatando a violência com o filho, violência física, violência sexual, ainda preferem ficar com o agressor e colocar o filho ou com o parente. Infelizmente, isso acontece. Mas a nossa principal função é colocar a criança e o adolescente em segurança. E por isso a gente conta com a ajuda de todos, para que a gente possa chegar antes ou, no mínimo, conseguir tirar essa criança desse ambiente violento que ela está. Jornal 101 esteve em contato com Marina Dias, do Conselho Tutelar de Jaboticabal, para falar dos números de casos de abuso sexual e violência física contra crianças e adolescentes em Jaboticabal. No ano de 2021, o abuso sexual nos casos de agosto foram 6 casos entre julho e agosto e 16 no ano inteiro. Já em 2022, abuso sexual, 17 casos e 6 casos também no mês entre os meses de julho e agosto. Violência física em 2021 tivemos 7 casos relatados. Em 2022, um salto enorme, 26, sendo 7 entre julho e agosto. Essa entrevista e outras você confere em nosso site 101fm.com.br e também em nossas redes sociais. 101FM Jaboticabal no Facebook e no YouTube. Diego Quintano para o Jornal 101.